Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar? Aula número 2, TMI. Bom, o que eu tinha feito para vocês na aula número 1? Ensinei vocês a montarem o diagrama de Pauling, que eu já deixei ele aqui montadinho, porque agora eu vou mostrar para vocês a utilização, para que isso serve, que informação vai trazer para a gente esse conhecimento, tá? Bom, eu disse a vocês que aqui está representado a ordem crescente de energia, que mostra o seguinte: quando um átomo é criado, como é que os seus elétrons se dispõem ao redor do núcleo. Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu falo assim para vocês, eu tenho um elemento X qualquer, tá? Um elemento que eu não estou identificando, estou usando o símbolo dele como X, e eu falo assim para vocês, ó, o número atômico dele é 11. O que é número atômico? É a quantidade de prótons, mas também é a quantidade de elétrons que ele tem. Aí eu falo assim para vocês, olha, eu quero que você me fale características desse elemento. Ah, eu queria que você me falasse, será que ele é sólido, líquido ou gasoso? Você vai falar assim, professora, só com essa informação não consigo saber não. Aí eu queria saber também se a densidade dele é alta ou é baixa. Aí você vai falar, também não sei não. Eu gostaria de saber se o ponto de fusão dele, ponto de fusão é aquela temperatura em que a matéria sólida passa para o estado líquido. Eu quero saber se o ponto de fusão dele é alto. Você fala, também não sei não. Eu quero saber a quantos graus ele, se a temperatura de ebulição dele, de fervura, é alta também. Você vai falar, também não sei não. Queria saber também se ele é bom condutor de calor e de eletricidade. Aí você vai falar, olha, se ele for metal, ele é bom condutor. Mas você sabe se ele é metal ou não? Você vai falar, também não sei não. Gente, mas vocês não sabem nada? Não, não sei não. Agora eu vou ter condição de falar para você, usando o diagrama de Pauli, eu passo para vocês todas essas informações. Se a gente conseguir observar direitinho o diagrama, a gente consegue responder tudo que eu perguntei para vocês agora há pouquinho. Quer ver só? O que eu quero que vocês entendam? Era uma vez o átomo X que se formou. Pum, tá pronto. Aí aqueles 11 elétrons foram dispostos ao redor do núcleo. Eu quero mostrar de que maneira está essa disposição. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, seguirem comigo o diagrama de Pauling, linha por linha. Bom, vejamos. A primeira linha traz com ela qual subnível? 1s2, ok. O que significa aqui 1s2? Que eu tinha 11 elétrons para distribuir, não tinha? Desses 11, esse 2 aqui significa que eu já distribuí 2. Quantos faltam? Ainda falta 9, então vamos continuar. Vou usar mais subníveis. Próxima linha traz com ela 2s2. Então aqui 2s2. O que agora eu tenho que entender? Que 2 mais 2 dá 4. 4 para 11, eu preciso ainda distribuir 7 elétrons. A próxima linha é essa aqui, né? Acabou essa, veio para a terceira. Traz com ela quem? 2p6. 2p6. Bom, quantos elétrons eu já mostrei a distribuição? 2 e 2, 4 e 6, 10. Falta 1, não é? Na mesma linha do 2p6 está o 3s2, você está vendo aqui? No 3s2 significa o seguinte, no S tem um quadradinho só, um orbital. Você lembra que em cada quadradinho cabe até 2 elétrons? Mas não quer dizer que você não possa colocar 1. Então eu vou finalizar minha distribuição com 3s1, mostrando o seguinte, esse átomo X, quando ele foi produzido, quando ele foi criado, os seus elétrons estão dispostos nesse formato, seguindo o grau de energia, do menos para o mais energético subnível. Aí, com essa distribuição, eu consigo esclarecer algumas coisas que eu tinha perguntado para vocês. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui na minha distribuição e vou fazer uma seguinte leitura. O que significa esse número 1 grandão? Esse número 1 grandão significa o primeiro nível, camada K. Esse número 2 aqui, ó, e esse também, ambos representam o segundo nível, que é a camada L. E esse outro número 3 aqui significa o terceiro nível, que é a camada M. Quando eu faço isso, agora eu consigo fazer o seguinte,
ver que na camada K, quantos elétrons foram colocados? 2. Na camada L, ó, 2 mais 6, 8. E na camada M eu coloquei um elétron só. Então eu falo o seguinte, ó, esse átomo X11 é um átomo que tem 3 camadas eletrônicas com elétrons, 3 camadas com elétrons. E na última camada, quantos elétrons você vê? Ah, na última camada tem 1. Aí agora eu vou falar assim para você, ó. Toda vez que um átomo tiver na última... Se um átomo tiver na última camada, que é o último nível, tá? Se ele tiver 1, 2 ou 3 elétrons, eu vou afirmar que ele é um metal. E se ele é um metal, eu posso atribuir para ele algumas características. Por exemplo, todo metal é sólido em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Esse X11 não é o mercúrio. Então, uma das perguntas que eu fiz, gente, o X é sólido, líquido ou gasoso? Ah, o X é sólido, porque todo metal é sólido. Por que eu sei que ele é metal? Quantos são os elétrons na última camada? Um só. Se forem 1, 2 ou 3 é metal. Ah, todo metal tem brilho. Logicamente que existem metais que brilham mais do que outros, mas esse tem um certo brilho. Por exemplo, os nossos dentes são feitos de cálcio. Cálcio é super brilhoso? Não. Os nossos dentes têm um leve brilho, mas tem. Por exemplo, uma joia de ouro tem mais brilho. É um metal também, o outro metal ouro. Então assim, todos brilham, não com a mesma intensidade, mas todos têm brilho. Todo metal tem uma densidade mais para alta, então uma pequena quantidade já é mais pesadinho, tem uma massa maior. Posso dizer também que o ponto de fusão e o ponto de ebulição dos metais é alto, ou seja, para mudar de estado precisa de muito calor. Existem algumas exceções à regra, tá? Mas em geral, os metais têm brilho. Que mais? Aliás, os metais têm alto ponto de fusão e ebulição. Eu tinha perguntado se são sólidos, líquidos ou gasosos, se tem brilho. Ah, tinha falado também da condução de energia. Todo metal conduz calor e eletricidade. Existem metais que são ótimos condutores, ouro, prata, cobre, mas em geral os metais são condutores de energia, então o X11 é um condutor também. Então todas as características que eu posso pensar para metais servem para X. Ah, todo metal é maleável, eu consigo dobrar, tipo um automóvel é feito basicamente de metais, com dobras diferentes, aí os modelos diferentes. Todo metal também é dúctil, isso eu já tinha falado para vocês quando eu falei do experimento lá do Rutherford. Ductibilidade é a capacidade de se estirar, de fazer fio, lembra disso? Alguns metais são mais dúcteis do que outros, mas em geral são dúcteis. Então, olha só quanta coisa eu respondi usando o diagrama de Pauli. Então, fiz a distribuição, verifiquei quantos são os elétrons na última camada, consegui caracterizar esta substância como substância metálica. Até aqui tudo bem? Agora deixa eu mostrar para vocês um outro exemplo aqui de uma outra distribuição. Aí mantenho ainda o diagrama que nós estamos treinando, a gente precisa ficar observando ele o tempo todo, né? Para poder saber usar direitinho, seguir cada uma das setinhas corretamente, tá? Aí eu falo assim, olha, agora nós vamos fazer a distribuição de um outro elemento X qualquer, tá? Um outro elemento X qualquer, cujo número atômico dele agora vai ser 8, tá? Número atômico 8. Aí, de novo, eu vou seguir o diagrama até chegar no número 8. Na primeira linha, quem que você vê lá no diagrama? Um S2. Na segunda linha, nós temos 2S2. Ó, 2 mais 2, 4. Já distribuímos 4, falta mais 4 para 8. Depois de 2S2 vem 2P6. Preciso de 6, gente? Não, acabei de falar que eu preciso de 4, não é? Então, eu vou terminar a minha distribuição em 2P4, certo? 2P4. Aí, de novo, para saber se esse elemento também é metálico, vou fazer o seguinte, ó, na camada K, 2 elétrons. Na camada L, quantos elétrons? 6. E acabou, né? Só usei esses dois subníveis, né, finais aqui. E agora, vamos olhar.
esse átomo X8 é um átomo que tem dois níveis de energia, duas camadas eletrônicas, onde no último nível, que a gente fala na camada de valência, que são os elétrons da última camada, você está vendo quantos? Ah, eu estou vendo 6. Agora, eu disse para vocês há pouco que para ser metal, tem quantos elétrons na última camada? 1, 2 ou 3 na camada de valência, com algumas raríssimas exceções que nós veremos em tabela periódica. Dessa vez, esse elemento, ele não tem 1, 2 ou 3. Então, se ele não tem isso, ele não é metal. O prefixo A significa não. Então, esse elemento eu chamo de ametal. Ametal. Ametal significa o quê? Não tem brilho, não é dúctil, não é maleável, não tem alto ponto de fusão e ebulição, não é condutor, certo? Então, a densidade é baixa, normalmente não é sólido em temperatura ambiente, não quer dizer que não existam, né? Mas são características opostas aos metais. Aqui, os ametais, eu posso dizer para vocês que na última camada, eles teriam 5, 6 ou 7 elétrons. Nós temos algumas exceções, tá? O hidrogênio, apesar dele não ter 5, 6 ou 7, ele é ametal. E o nosso conhecido lá em Cico, o carbono. O carbono tem 4 na última camada, ele também não é metal, tá? Agora, todos os outros que têm 5, 6 ou 7 na última camada são ametais, certo? Tá? Deixa eu mostrar para vocês mais um exemplo aqui de uma outra distribuição, tá? Continuando com o diagrama de Linus-Pauling, para que a gente consiga fazer uma comparação, tá? Precisa consultar o diagrama o tempo todo. Por enquanto, até que vocês aprendam a construí-lo, vai ter que fazer sozinho, né? No futuro, tá bom? Por exemplo, agora eu falo assim para você, olha, tem um outro elemento X, o número atômico dele agora é 21, um pouquinho maior que os outros. Vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Por que eu já avancei tanto assim, ó? Porque 21, ó, 2 e 2, 4 e 6, 10, ó, 2p6 na mesma linha do 2p6 estava o 3s2. Até aqui eu fiz 12. Posso continuar. Próxima linha, depois de 3s2, 3p6. Aí agora, ó, 4s2. Até aqui, gente, ó, 2 e 2, 4. E 6, 10, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Tá? Até aqui cheguei no número 20, ó. Segui primeira, segunda, terceira, quarta linha, ok? Quero distribuir 21, não é? A próxima linha vem quem, ó? Ele não tá aqui no meio da linha, mas deveria estar aqui, é o 3D10. Precisa de 10? Não, você precisa de um só. Então, eu vou finalizar minha distribuição em 3D1, certo? Tá? Aí, de novo, eu vou querer saber se esse elemento é metal ou não metal. O número 1 representa a camada K, que tem 2 elétrons, certo? Os dois números 2 representam a mesma camada, L com 8. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Você lembra que o diagrama subia e descia aquelas escadarias, não é? Aqui eu tenho que procurar tudo que é número 3 agora, ó. Tem número 3 aqui, tem número 3 aqui, tem número 3 aqui, você tá vendo? Todos eles são da mesma camada, do mesmo nível. Então, ó, esse 3, esse e esse aqui também, ó, todos pertencem ao nível 3, a camada M. Com quantos elétrons? 2 e 6? 8. Mais 1? 9. E a última camada é N com quantos elétrons? 2. Tá? Então, tem que prestar atenção a isso, ó. Eu tenho que procurar, porque senão você ainda vai dar bobeira e vai falar que na última camada ele tem um elétron. Não. Eu tive que puxar os números, os níveis eletrônicos, as camadas eletrônicas, para falar o seguinte, ó. Este átomo de número atômico 21, ele tem 1, 2, 3, 4 camadas, 4 níveis com elétrons. O último nível é o N, que tem quantos elétrons? Tem 2. Bom, se tiver 1, 2 ou 3, eu digo que esse elemento é um
metal. Então, o X21 é metal. Se eu perguntar para vocês, quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem 2, tá? Aí, eu falo assim para vocês, mas aconteceu uma coisinha com o X, com o X21. Ele apareceu aqui para mim assim, quer ver, ó? X21, deixa eu apagar esse exagerado metal aqui, para vocês, para eu conseguir fazer aqui mesmo o que eu estou querendo mostrar. De repente o X21 aparece assim, ó, X21 mais 2. Você lembra do positivo e do negativo? Do cation e do anion, aquele que doa e aquele que recebe? O bonzinho é aquele positivo, lembra disso? O que eu fui entender quando eu enxergo X mais 2? Que o X encontrou-se com outro átomo qualquer e foi fazer uma ligação química, e que para isso acontecer ele teve que fazer o quê? Doar 2 elétrons. Esses elétrons doados são sempre da última camada, tá? Então a camada mais externa, você tem lá 4 camadas, 2 camadas, por exemplo. Essa é a mais externa, aqui está o núcleo. São esses elétrons aqui que vão se encontrar com os elétrons do outro átomo. Então eu tenho que mostrar agora, aí eu falo assim para você, quero a nova distribuição dele, depois que ele ficou assim. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você tem que pensar, a distribuição dele original é essa, não é? Não são esses 2 elétrons que vão subir, porque é na última camada que se dá a atuação. Então na hora de fazer a distribuição, qual subnível aqui vai desaparecer? O 4s2, porque é o 4s2 que representa o último nível, a última camada. Então na hora de fazer a distribuição, eu copio o que eu já tinha feito aqui, excluindo o 4s2 e faço assim, ó, esse átomo agora é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d1. Você vai falar, então agora a sua última camada é a M, sim, que tem 9 elétrons. Tá? Depois vocês vão entender em detalhes por que ao doar aí ele vai ficar estável, ele vai conseguir se unir a outro. Mas é isso que aconteceu. A doação aconteceu quando os elétrons foram retirados da última camada, tá? Então essa é a distribuição do átomo X21. E essa aqui de baixo é a distribuição do íon X21 mais 2. Então, para distribuir o íon, você tem que ter a original para você saber exatamente quais são os elétrons da última camada, onde eles estão aqui no diagrama, na distribuição eletrônica, para você fazer a representação correta. Entendem? Tá bom? Vou mostrar para vocês uma distribuição de um átomo ganhando elétrons agora, tá? Recebendo elétrons. Então eu falo assim, quer ver, ó? Por exemplo, ó, tem um átomo X, 8 que a gente já fez, tá? Aí eu falo assim pra vocês, ó, o X8 é 1s2, 2s2 e opa, comi o 2 aqui e 2p4, não é isso? A gente já tinha feito. Na camada K, 2 elétrons, na camada L tem 6. Aí eu falo assim para vocês, tenho agora o X8 com essa representação aqui, ó, menos 2. O que significa o sinal negativo? Que ele é ânion, que ele é receptor, ele é malzinho, aquele que só puxa. Vamos mostrar ele agora sim. O que eu vou ter que fazer, ó? Toda doação ou toda recepção acontece na última camada. Então agora eu tenho que falar o seguinte, que nessa última camada, que até então tinha quantos elétrons? 6, agora nós teremos 8. Então eu vou fazer uma distribuição de 10 elétrons. Então eu farei assim, ó, 1s2, 2s2, ao invés de agora colocar 2p4, eu coloco mais 2 aqui, ó, 2p6. Então ó, na camada K, fiquei com 2 elétrons, na camada L tem 8. Então esse átomo agora ganhou elétrons. Sempre o ganho ou a perda será representada na última camada, certo? Entenderam até aí?
utilização do diagrama de Pauli. Nós temos outras utilizações para serem estudadas, tá? Por enquanto a gente está treinando aí como é que a gente faz a montagem do diagrama, certo? Tá? Deixa eu mostrar para vocês só mais uma aqui para a gente finalizar. Aí eu falo assim para vocês, ó, tem um elemento que eu também desconheço, x13. Quero que você fale para mim se ele é metal ou não. Aí você fala, agora ficou facinho. 1s2, 2, opa, 2 S2, 2P6, até aqui 10 para 13, 3. Na mesma linha do 2P6 está o 3S2. 3S2, cheguei no número 12. Mais um, 3P1. Aí eu pergunto assim para vocês, quantas camadas eletrônicas você tem nesse átomo? Quantos níveis? Aí você vai falar, fácil também, ó, tem a camada K, tem a camada L e tem a camada M. Aí eu pergunto, quantos elétrons em cada nível? No primeiro nível, 2, no segundo, 2 mais 6, 8, no terceiro nível, 2 mais 1, 3. Aí eu pergunto, quantos são os elétrons do nível de valência? Nível de valência, quantos elétrons há na última camada? 3, certo? Aí pergunto para você, esse elemento é metálico ou não? Aí você vai lembrar, de novo, se tem 1, 2 ou 3 na última camada, é metálico, certo? Tá? Aí falo para vocês, se esse elemento é metálico, quantos elétrons ele pode doar? Aí você vai olhar de novo, bom, você vai falar, ele vai doar o que ele tiver na última camada. Então ele pode doar 3 elétrons. Então ele pode se transformar no X mais 3. Se ele se transformar no X mais 3, o que você vai sumir com ele? Ó, você vai sumir com esses dois subníveis aqui, ó. Não existe mais a última camada. Aí você vai fazer uma distribuição assim, ó. 1s2, 2s2 e 2p6. Ele não é agora um outro elemento, ele está numa condição diferente de doação de elétrons, tá? Ficamos por aqui. Na nossa próxima aula eu vou começar a associar essa distribuição eletrônica à tabela periódica. Então nós vamos começar já com o diagrama de Pauli, estudando cada uma das famílias da tabela periódica, cada uma das suas características. Tá bom, gente? Muito obrigada. Até mais.